Chegamos à última parte do documentário sobre os 30 anos da paróquia de Santana. Após a saída do padre Walter, que permaneceu na paróquia por quase 2 décadas, quem assume é o padre Vicente. O padre Vicente marcou todos, com seu jeito humilde e acolhedor. Com isso, realizou diversas obras e atividades na paróquia. O padre Vicente foi um padre muito alegre, empolgante nas homilias e muito presente nas comemorações, sendo elas eventos da paróquia ou junto às pessoas. Com a sua chegada, reestruturou a pastoral familiar, oferecendo uma nova motivação aos agentes de pastoral. Também participou ativamente, junto às pastorais, da fase preparatória para as Santas Missões, seguindo as orientações da Diocese. O trabalho de preparação foi muito intenso, com a participação de toda a comunidade. Padre Vicente ajudou a organizar e trazer de volta a participação ativa das crianças, inclusive com a integração dos coroinhas e acólitos. Padre Vicente ficou à frente da paróquia por aproximadamente 2 anos. Após a sua saída, quem assume é o Padre Alexandre. Com isso, fomos até São Lourenço, onde atualmente reside o Padre Alexandre, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Diante dessa nova realidade, a paróquia recebeu o Padre Alexandre Costa, que chegou com responsabilidades ainda maiores. Para tanto, com a sua posição reservada por muito tempo, foi necessária para que muitas coisas fossem sendo ajustadas e alguns movimentos e pastorais fossem reorganizados. No período em que o Padre Alexandre esteve à frente da paróquia de Santana, ele contou com a presença dos padres Décio, Jailson e do Luiz Paulino. Padre, conte-nos um pouco sobre a sua vida e antes de assumir a coordenação da paróquia de Santana, onde o senhor estava? Eu era padre em Cambuquira, já estava completando meu tempo e o Dom Diamantino disse que a minha próxima paróquia ia ser a paróquia Santana de Varginha. Então eu me lembrei que já tinha ido lá no encontro da infância missionária, que eu já fui coordenador diocesano da infância missionária. Então, o que me ligou em primeiro lugar à paróquia foi a infância missionária. Então, eu já conhecia a parte de baixo, o salão. Então, eu gostei. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco assustado, porque eu sempre fui padre de paróquia pequena. E Varginha é uma cidade grande, e sabia também que a paróquia Santana não era uma paróquia pequena, não. Como o senhor recebeu o convite para ser pároco? E o Dom Diamantino me comunicou isso e pediu para que eu fosse até a paróquia, conversasse com o padre na época, que eu conhecesse a casa, que a gente marcasse um dia da minha chegada e o dia da saída dele. Então eu marquei, foi uma segunda-feira, no mês de fevereiro de 2011. O padre saiu uma segunda-feira de manhã, eu cheguei na segunda-feira à tarde. Aí levei meus livros, minhas roupas, as roupas eclesiásticas, e cheguei na paróquia, eu mesmo fui guardando todo o material. E aconteceu uma coisa estranha, à noite caiu um raio na igreja, e fez muito barulho, deu um grande clarão, eu levei um susto, eu nunca tinha visto isso, e caiu bem na torre da igreja. Então eu fiquei pensando assim, isso é coisa de Deus. Então eu sabia que Deus tinha ali um plano grande para aquela paróquia, e como de fato foi. Depois teve a divisão da paróquia, com a construção da paróquia do Frei Santo Antônio de Santana Galvão. Mas fiquei muito feliz na época com a indicação para mim ir para Varginha, que eu também já conhecia Varginha, eu tinha estudado direito em Varginha, então já conhecia a cidade. Como foi estar à frente da paróquia? Então, foi uma boa expectativa, como eu já conhecia a cidade, tinha alguns amigos lá no tempo da faculdade, achei que seria muito bom. Então eu fui para lá, com boa expectativa. O Dom Diamantino já tinha falado que a paróquia precisava futuramente ser dividida, por causa da grande população. Então eu fui. Depois marquei a posse
e o Dom Diamantino veio e deu a posse para mim. Inclusive a minha posse ela foi filmada e saiu no JCTV da Rede Vida na época. E depois em casa eu pude assistir a minha própria posse da televisão. Então foi muito bom. Então em Varginha, assim, eu acostumado com paróquias pequenas, foi a maior paróquia que eu já peguei. Então foi algo diferente para mim. A gente tem que estar sempre aberto, né, a alguma coisa diferente na nossa vida. Assim que cheguei, procurei conhecer bem a paróquia, vi que só tinha a igreja matriz de Santana. Fui até lá no Centenário, vi que lá precisava ser feita uma obra, só tinha a cobertura onde o padre ficava e aonde a Assembleia ficava era totalmente aberto, o terreno era aberto. Então tratei de fazer uma obra, fechar a igreja, colocar portas, janelas, fazer toda a infraestrutura necessária, cerquei todo o terreno com alambrado, fiz portões de entrada, coloquei segurança e iluminação. Depois fui conhecer também no Padre Vitor, vi que a missa era celebrada no centro ali de saúde, né? Em um lugar assim pequeno, apertado, então também tive ideia da gente construir uma igreja para o Frei Galvão. Fui lá conhecer o Sion 1 e 2, o Sion 1 faz a missa também no centro comunitário da comunidade. O Sion 2 era feita nas casas, depois fui conhecer as comunidades rurais. Então eu fiquei surpreso de ver que a estrada para as comunidades rurais era asfaltada, né? Então achei isso muito interessante. Então eram boas comunidades, bem frequentadas. Então aos pouquinhos eu conheci a paróquia, fui me engajando junto com o povo. E lá fizemos várias coisas na paróquia. Nós fizemos uma Semana Santa diferente, com encenações, né? Procissões, a comunidade aderiu desde a primeira. Fazíamos uma Sexta-feira Santa à noite, com a encenação da Paixão e Morte de Cristo. Fazíamos uma grande procissão que saía pela paróquia, ia lá no Sion e voltava. Então a comunidade estava sempre presente e cada ano aumentava mais o número de pessoas. Então, devagarzinho fomos implantando. Colocamos a pastoral da sobriedade, aumentamos bastante o apostolado da oração, que rezava sobretudo pelas vocações. E nós tivemos uma vocação, né? O seminarista Renan, que foi para os padres do Sagrado Coração de Jesus de União, fruto das orações do apostolado da oração. Também incrementamos sempre a festa de Santana, a novena, as festas no pátio, festa para a comunidade. Foi bem na época que foi proibido bebida alcoólica, mas a festa continuava da mesma maneira, sempre bem frequentada. Dei apoio à infância missionária, que já conhecia. A catequese lá também sempre funcionou muito bem, com grandes catequistas. Depois instalamos a sopa para as pessoas necessitadas da paróquia, né? Que era sempre na Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia. Era uma maneira também da paróquia fazer uma obra de caridade para as pessoas necessitadas e deu certo. No ano de 2016 nós comemoramos os 25 anos da paróquia, fizemos uma grande festa. O Dom Pedro esteve lá conosco. Eu organizei a Sociedade Paroquial Santana e nos organizamos para a construção da futura paróquia de Santo Antônio de Santana Galvão. Porque lá nós temos a Sociedade Paroquial Santana que cuida dos terrenos doados. Então cuidamos da construção da igreja matriz, escritório paroquial, salas de apoio, cozinha, banheiros. Foi comprada a casa paroquial, reformada a casa, colocado um carro na garagem. Depois depois que ela ficou pronta, nós começamos a obra do Padre Vitor, era também uma obra grande, um terreno doado também para a Sociedade Paroquial Santana. Eu saí de lá com a obra já começada. Nós celebrávamos nos fundos, num galpão, que também construímos para a comunidade, né? Então foi um trabalho assim grande, escolhemos o terreno. Eu ajudava também 2 equipes de Nossa Senhora. Então o que eu pude fazer, eu fiz por aquela comunidade. Nós temos na paróquia, né, muitos leigos engajados, gente que trabalha mesmo sério, que me ajudava, eu podia contar com as pessoas. Muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus o tempo que passei durante os 6 anos em Varginha. Foi de crescimento, saí de lá com uma bagagem mais humana, mais humanitária.
Então foi um bom crescimento. Fiz coisas que nunca esperava fazer, como construir uma paróquia. Mas tudo começou com aquele raio que caiu. Né? Eu notei que aquilo era uma graça de Deus, né? Que Ele iria me ajudar a fazer essa grande obra. E a igreja também do Padre Vitor, né? Do Beato Padre Vitor. O povo da paróquia também tem muita fé no Beato Padre Vitor. Então a paróquia de Santana foi para mim uma grande alegria. Amadureci bastante, fiz muitas amizades e graças a Deus deixo hoje essa mensagem para vocês aí nos 30 anos da paróquia de Santana, os padres que lá passaram, os vigários que lá nos ajudaram, tantas pessoas queridas também que trabalharam tanto e hoje já estão na casa do Pai. E tenho certeza que muita juventude também está ajudando, os rapazes aqui da Pascom, fazendo esse trabalho em prol da paróquia. Então tenho mais que agradecer àquela paróquia. E vocês podem ter comigo também um grande amigo, um pai, para sempre. Então deixo a todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a Senhora Santana zele sempre por todos vocês, a Mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus, que ela continue intercedendo por todos vocês. A minha bênção e meu abraço fraterno. Amém. O que a senhora lembra da paróquia? Quando eu cheguei aqui na comunidade, tem mais de 20 anos, né? Então a gente rezava nas casas, assim, geralmente tinha missa nas casas, mas o pessoal não gostava muito de participar. Depois a gente foi lá pro conselho, ficamos lá no conselho até 2012, né? Ali tinha as missas, todo sábado tinha celebração. Missa seria às vezes uma vez por mês, mas todo sábado tinha celebração, né? Que era encarregado, cada coordenador de setor ficava encarregado uma semana para cuidar do conselho, para da limpeza, de preparação da missa, que naquela época a gente preparava, né, as missas, a gente que montava. Então a gente ficou nesse tempo tudo lá. E eu estava participando também. Até então eu só ficava eu participava, não coordenava nada não, participava. Então, eu participava aqui da Pastoral da Criança, né, era coordenador de setor missionário, mas sempre junto com todo mundo. E ficamos lá no conselho. Aí lá no conselho tinha a Dina, na época, era coordenadora, né, teve mais gente que trabalhava aqui também, que já faleceu, que também ajudava muito, ficava muito, que eu não vou citar nome, porque senão eu acabo esquecendo de alguém e fica ruim, né? Então tinha muita gente que a gente estava participando. E sempre lá no conselho. Lá no conselho tinha dificuldade, porque era pequeno, chovia, né? Aí quando a gente voltou, ficamos lá participando, nós descemos. Tivemos a graça de ganhar o terreno aqui, né? Como eu falo, ganhamos um terreno muito bom. Ganhamos um terreno aqui murado, já com luz, com água, né? Tudo instalado direitinho. Aí viemos. O que aconteceu? Ganhamos o terreno, descemos para fazer o barracão, né? Foi feito um mutirão, fez o barracão, ficamos aqui no barracão esse tempo todo, né? Trabalhamos aqui, nós trabalhamos muito na ajuda do barracão, porque o barracão é aqui, era construído e desmanchado, porque foi feito com madeirite, né? Então vinha a chuva, desmanchava tudo, vinha o sol, arrancava tudo, mas naquela luta, né? Mas era um lugarzinho muito aconchegante, o povo vinha, um lugarzinho limpo, muito aconchegante, o povo vinha aqui, né? Passava por aqui, porque aqui onde a igreja hoje era mato, né? Então o povo vinha, mas gostava muito da participação aqui. Aqui a gente tinha a oração, Nossa Senhora, fazia tudo isso, né? E quando ganhou o terreno, que nós tivemos terreno aqui, para começar a igreja, nós começamos a fazer as festas, né? A gente fizemos acho que 2 ou 3 jantares dançantes lá no Santana, para arrecadar o dinheiro para a construção da igreja. Inclusive arrecadamos na época com o Padre Alexandre, arrecadamos o dinheiro que pagou a entrada da arquiteta. Deu para dar o dinheiro da arquiteta, a gente fazia tudo isso, né? A gente montava as barracas, fazia barraquinha aqui para fazer as festas, sabe? E é uma comunidade participativa, uma comunidade que você pode contar com os outros movimentos, sabe? Que tem os outros movimentos, tem aqui, tudo que você precisa, pode contar com eles, que estão sempre na ativa, sempre ajudando. E aí a gente sempre fez, né? Sempre fazia nossas festinhas, festa junina a gente fazia aqui, para arrecadar dinheiro para a construção da igreja, né? Foi na época do Padre Alexandre, o início da construção da igreja foi na época do Padre Alexandre. Aí fez a igreja. E depois a primeira missa que nós tivemos aqui foi em 2017, que a igreja estava descoberta. Aí essa primeira missa já foi com o Padre Edivar, que aí ele falou, vamos celebrar uma missa lá na igreja. E nós chegamos aqui, só estavam as paredes, né? Não tinha cobertura, não tinha nada, né? A igreja estava mesmo
Ele ainda falou, ó, se a gente vai ficar no sol, se o sol bater no meu rosto aqui, vocês sabem, porque, né, aí nós ficamos aqui desse tempo todo, arrecadando dinheiro, o Padre Edivar também ajudando, né, na colaboração, de ajudar, e infelizmente ele não pôde ver a igreja pronta, né, foi uma coisa que doeu muito na gente, ele não poder ver a igreja pronta. Mas aí a gente trabalhamos aqui muito tempo com ele dava aval da gente fazer as festinhas, coisas. Aí veio o Padre Rafael, né, e o Padre Rafael chegou aqui e nos ajudou, né, ajudou a gente a fazer aqui nessa igreja, a terminar a igreja, né? E eu sempre junto, porque eu sempre gostei, eu nunca escapuli, não, eu sempre estava junto, sabe? Nas reuniões eu ia para poder ajudar, né, para incentivar, nas reuniões que eles me colocaram para ir participar das reuniões eu ia, sabe? Mas eu falo que hoje essa comunidade aqui, essa realização dessa igreja é um sonho, sabe? Isso aqui é um sonho da comunidade toda, sabe? Porque ter uma igreja dessa, né, a gente vê a luta de todo mundo, né? Foi uma participação de todos, uma participação muito grande do pessoal de Santana, que ajudou bastante, colaborou muito, fizeram muitas festas para nos ajudar aqui também, né? Isso é uma gratidão muito grande que a gente tem que ter aqui da comunidade com o pessoal de Santana, porque eles deram uma ajuda muito grande para a gente aqui, tá? Então a gente está aí nessa peleja e hoje nós estamos na igreja do jeito que ela está, linda e maravilhosa. Qual que é a importância da Paróquia de Santana na vida da senhora? Ah, muito grande. Antes eu participava da Paróquia São Sebastião, quando eu mudei para cá. Mas custei para desligar de São Sebastião para vir para cá. Aí quando eu vim para cá, eu já achei a Paróquia de Santana muito acolhedora, muito que dava oportunidade para a gente, né? Então para mim foi de uma importância muito grande, foi de um valor muito grande eu ter entrado nessa comunidade. Para mim foi muito valioso eu ter participado da comunidade de Santana. A senhora trabalhou em alguma pastoral? No Santana eu fui coordenadora, eu fui líder da Pastoral da Criança e fui coordenadora paroquial da Pastoral da Criança também. De Santana e daqui, né? Que aqui também tinha pastoral, eu coordenava a pastoral aqui. Quando eu cheguei aqui, a igreja de Santana já estava pronta, sabe? Ela estava nas pedras, ainda era de pedra o piso, né? O que mais me gravou muito lá no Santana, lembra quando tinha aquele altar de madeira? Aquilo lá que me gravou muito. Achava muito lindo aquele altar de madeira, aquelas coisas de madeira que tinha no altar, eu achava muito bonito. E lá também, né, as amizades que a gente conquistou, né, fui conquistando muitas amizades, os padres também acolheu muito bem. Quem me acolheu foi o Padre Walter, na época que eu cheguei, eu fui me apresentar para ele para ser coordenador de setor, né, me acolheu muito bem. E hoje estou aqui trabalhando como voluntária. Desde quando eu assumi, como diz outro, eu vesti a camisa. Porque quando você pega uma coisa para assumir, você tem que vestir a camisa daquilo que você faz. E aqui eu vesti a camisa da comunidade e faço tudo que eu puder. Tanto aqui no Santana, se precisar de mim, também vou. Após o Padre Alexandre, quem esteve à frente da paróquia foi o Padre Edivar. Ordenado como sacerdote em 98 pela Diocese da Campanha, Padre Edivar serviu em paróquias em São Lourenço e Carmo de Minas. Chegou em Varginha em 2015 e se tornou pároco da igreja de Santana. Querido pelo seu jeito humilde e acolhedor, exerceu o papel de levar as ovelhas desgarradas ao pastor, de uma forma acolhedora e humana. Em novembro de 2018, o Padre Edivar se envolveu em um acidente na BR-267 em Cambuquira e foi levado para junto do Pai. Com grande carinho e respeito, agradecemos a Deus por ter nos permitido conhecer o Padre Edivar, a quem lembramos com admiração e saudade. Com a morte do Padre Edivar, o Padre Rafael Soares se tornou pároco da igreja de Santana, onde dá andamento à evangelização do povo de Deus. Ser padre sempre foi seu sonho? É uma pergunta difícil de ser respondida, Gustavo, porque é difícil precisar a data do chamado ou como que nasce a vocação da gente, né? Então eu prefiro acreditar num processo vocacional. Eu sempre fui muito próximo à igreja, a vida toda, por conta da minha família, sobretudo por conta da minha avó paterna, né? Então a gente sempre esteve muito próximo à igreja. A minha comunidade de origem, na paróquia de São Gonçalo do Amarante, em São Gonçalo do Sapucaí, e sobretudo na comunidade de Santa Terezinha, que é a minha comunidade de origem, né? Então essa proximidade com a igreja, com a minha comunidade, me fez desenvolver muitos trabalhos lá. E em todo momento, ou em todo trabalho que eu desenvolvia, eu sentia sim essa vontade de ser padre. Mas é difícil precisar o momento exato. Até hoje eu acho que isso é muito difícil. Eu prefiro acreditar o chamado vocacional como uma semente, que precisa ser cultivada, que precisa ser regada, precisa ser adubada para que continue crescendo, né? Então é melhor falar de processo vocacional do que de data vocacional propriamente dita. Mas sim, sempre foi o meu sonho ser padre, tanto que eu sou muito feliz hoje realizando o que eu realizo, né? Antes do senhor ser pároco na igreja de Santana,
onde o senhor estava? Em 2017, eu me ordenei diácono e fui para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Cariaçu. Permaneci os 6 meses do diaconato lá, depois me ordenei padre e fiquei basicamente 1 ano e pouco como padre em Cariaçu, quando recebi a notícia que eu tinha sido transferido aqui para a paróquia de Santana, em Varginha. Como que o senhor encarou a missão de ser pároco na paróquia de Santana? Eu preciso confessar que no começo foi bem difícil, pela situação que a paróquia vivia, né? Nós tivemos aí a perda repentina do padre Edivar por conta do acidente, né, com o veículo, e essa fatalidade fez com que a comunidade ou a paróquia de Santana sentisse muito a ausência dele, né? E então chegar aqui nesse momento de dor, de ferida da comunidade, realmente foi muito desafiador para mim. Primeiro porque eu tinha pouco tempo de ordenado, né? Eu tinha 1 ano e 2 meses de ordenado quando eu cheguei aqui na paróquia de Santana. Então, essa falta de experiência à frente de uma paróquia, a situação de dor e de machucado que a comunidade estava e também o tamanho da comunidade em si. É uma comunidade muito grande, muito atuante, com muitas pastorais, com muito trabalho, né? E isso é notório em toda a diocese. Então a paróquia de Santana sempre foi considerada uma paróquia grande, né? Com muito trabalho. Então eu, com pouca experiência, pegando a paróquia do jeito que ela estava, né? Machucada. Então é claro que foi desafiador. Mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei aqui, já no primeiro momento, desde a primeira missa que eu presidi aqui na comunidade paroquial, eu me senti muito acolhido pelas pessoas, pelas pastorais, pelos movimentos, pelos funcionários, e devagarzinho nós fomos tentando pouco a pouco curar esta dor da ausência do padre Edivar, né? Continuamos os trabalhos, continuei sonhando junto com a comunidade os sonhos que eles criaram com o padre Edivar, e nesse período de tempo, né, praticamente 3 anos que eu estou aqui, eu já consegui realizar também junto com a comunidade novos sonhos. Então tem sido, apesar da dificuldade inicial, é um trabalho que tem sido muito frutuoso, e eu sou feliz aqui na paróquia de Santana. Qual que é a importância da paróquia de Santana na vida do senhor? A paróquia de Santana, ela se torna extremamente importante na minha vida ministerial e vocacional. Primeiro por esse desafio. Então acho que é bom quando a gente tem a consciência de que, apesar de muitas falhas, apesar dos erros que são comuns na nossa vida, que a gente dá conta de assumir um trabalho, mesmo que ele pareça enorme num primeiro momento. Então isso foi muito bom para mim, ministerialmente e vocacionalmente. Acho que me dá a certeza de que a todo momento Deus realmente está comigo, né? Me sustentando nas dificuldades, me ajudando, e também pelo tamanho da paróquia, pelo número de pastorais, de movimentos, de associações, de funcionários, e também pela extensão da comunidade, porque não são muitas comunidades, mas é uma paróquia muito populosa, com muita demanda, com muito atendimento, com histórias das mais diversas possíveis e pessoas também. Então isso me amadurece enquanto sacerdote, né? Me ajuda no ouvir as pessoas, no atender as pessoas, a me tornar a cada dia um pouquinho melhor do que eu era há um tempo atrás. Então a paróquia de Santana é extremamente importante na minha caminhada vocacional e ministerial. Seja por me prostrar que eu consigo assumir um desafio, mesmo ele parecendo muito grande, e também pela experiência que a paróquia de Santana me proporciona. A paróquia de Santana tem algum destaque na diocese? Na diocese da Campanha não existe essa diferenciação assim, como as pessoas podem pensar, né, de paróquias melhores, paróquias piores. Nós temos cada uma com a sua particularidade, pontos que se destacam e coisas que poderiam ser melhores. Na paróquia de Santana, de maneira específica, sempre foi destacado no meio da diocese, no meio do clero, a participação ativa dos paroquianos. Então é um povo que realmente ama a sua paróquia. Eles se sentem parte de verdade dessa comunidade paroquial. E isso pode ser constatado quando a gente vê que todos os movimentos que nós fazemos, sejam eles de confraternização, de arrecadação de fundos, de formação ou mesmo de oração, a paróquia abraça realmente todos esses projetos, e não porque tem alguém à frente, o padre conduzindo, mas porque as pessoas da paróquia, os fiéis leigos da comunidade, querem realmente que a paróquia cresça cada vez mais. E isso é um ponto que nós devemos destacar com toda certeza. A participação dos fiéis na paróquia de Santana, sejam das pastorais, sejam dos movimentos, sejam das associações e os próprios conselhos da comunidade, eles são muito atuantes em tudo aquilo que a paróquia vai fazer, né? Não é à toa que a paróquia de Santana conseguiu já realizar grandes coisas, né? Nós, nesses 30 anos de comunidade paroquial, nós temos as comunidades muito bem organizadas, as pessoas sabendo exatamente qual é o seu trabalho. Nós já demos um outro fruto à diocese, que foi a paróquia do Frei Galvão, né? Que nasce de uma comunidade da
da paróquia de Santana. E, sem falar nisso, as obras também, né? As obras materiais. Então foram 2 igrejas construídas praticamente do zero e que teve a participação de toda a comunidade. Nenhuma pessoa da paróquia deve se sentir isenta desses momentos, porque de uma forma ou de outra, seja trabalhando, seja ajudando na venda das coisas, seja arrecadando fundos, seja rezando, seja indo a esses locais para poder conhecer, para poder rezar, todas as pessoas de maneira indistinta participaram desse processo de formação, né? Qual é a mensagem que o senhor deixa para toda a paróquia? Eu gostaria, na verdade, de 2 coisas. A primeira, motivar a nossa comunidade paroquial para os sonhos que estão vindo por aí, que é muito importante nós pensarmos nisso a partir de agora. As pessoas que frequentam a nossa comunidade paroquial já perceberam que nós iniciamos as obras de reforma litúrgica e também pouca coisa estrutural na nossa Igreja Matriz de Santana, e é um sonho que eu decidi abraçar e assumir junto com a comunidade paroquial de Santana. Então nós fizemos já muitas coisas, mas eu queria motivar a nossa comunidade para que a gente continue sonhando junto, continue realizando as nossas obras de reforma da Igreja Matriz, para que nós tenhamos realmente um espaço celebrativo mais agradável, mais bonito, mais convidativo, para que nós continuemos professando e vivendo a nossa fé aqui na comunidade. E como mensagem, não teria como dizer outra coisa senão pedir à comunidade paroquial de Santana perseverança. Perseverança em tudo aquilo que a gente faz. Que vocês perseverem unidos à comunidade paroquial, que vocês perseverem unidos no trabalho pastoral que nós realizamos, que vocês perseverem unidos nesses sonhos que nós queremos realizar e, sobretudo, permaneçam sempre mais unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tentamos o máximo possível com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes e com a nossa oração honrar nessa comunidade paroquial. Então perseverem na caminhada cristã, perseverem na vida de oração e perseverem nos sonhos que junto nós realizamos. Nós vivemos um momento muito difícil nesse último 1 ano e 8 meses mais ou menos, que foi a pandemia da Covid-19, que mudou completamente o nosso modo de viver a fé na comunidade paroquial de Santana. Nós tivemos no primeiro momento a igreja com as portas fechadas, vocês rezando da casa de vocês, sempre na companhia do Senhor, é claro, e com a certeza de que em todas as vezes que eu celebrei o Santo Sacrifício da Missa, eu levava todos vocês no meu coração. Depois, uma primeira adaptação, quando nós pudemos receber de novo cada um de vocês na casa de Deus, que é de vocês, aqui na Igreja Matriz de Santana, e em meio a esse turbilhão de coisas novas e de desafios, nós conseguimos celebrar os 30 anos da paróquia. E agora, nesta nova fase de adaptação, em que as coisas se flexibilizam um pouco, em que a comunidade começa a voltar, que os nossos trabalhos começam a ser realizados de novo, eu peço a vocês perseverança e esperança. Perseverança no trabalho e esperança de que nós teremos sim dias melhores e mais agradáveis, tanto a nós quanto a nossa comunidade paroquial como inteiro. Desejo a vocês a bênção de Deus e que Ele sempre proteja todos nós. Há 30 anos um sonho era plantado. Iniciavam-se as construções da paróquia de Santana e neste período tivemos uma longa história de fé, oração, amor, confiança e esperança. A paróquia cresceu. Todos os paroquianos fazem parte desses 30 anos. São inúmeras as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desta paróquia. E ao olhar para trás, temos motivos para se orgulhar, chorar, sorrir e a certeza que tudo valeu a pena. É perceptível a união e a fé do povo, e com isso, Deus nos retribuiu, com as orações elevadas ao céu. São 30 anos de vitória. Passamos por momentos difíceis, mas a alegria de viver em uma comunidade unida sempre foi um conforto para todos esses momentos. No ano de 2020, vivemos algo jamais esperado pela humanidade, a chegada do novo coronavírus, fazendo com que alterássemos por completo nossos hábitos e enxergássemos o quanto precisamos amar ao próximo, o quanto a solidariedade deve estar sempre em nosso meio. Passamos datas festivas com a igreja fechada,
momentos de dor que não era possível recorrer de uma forma presencial, com o único capaz de nos consolar, Jesus Eucarístico. E ainda assim, Deus sempre aparece com aquela luz no fim do túnel, mostrando que nem tudo está perdido. As transmissões pela internet nos aproximavam de Cristo, e se não pudéssemos estar presentes na celebração, estávamos de coração. Nunca estivemos sozinhos. Deus cuidou e nos protegeu até aqui.